Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Na verdade, meio atrasado. Hoje já estamos aí chegando no final do dia 12 e nós vamos gravar justamente o dia 12, né? Que é hoje, quarta-feira. Então, tô meio atrasada aqui no horário, mas graças a Deus que a gente consegue tá fazendo, né? Estamos melhorando, graças a Deus. Então, semana 29, dia 3, hoje dia 12 de julho, quarta-feira, e a gente vai entrar dentro de um profeta que ele é tido como profeta menor por conta da quantidade de textos, né, que ele deixou para nós, a quantidade de profecias. Ele é um profeta que só tem 9 capítulos, então ele é considerado como um dos profetas menores, mas com a importância de todos os outros, porque Deus usou para deixar um alerta, né, uma profecia ao seu povo. E a gente vai ver para quem foi essa profecia e o momento que isso acontece, né? A gente já sabe que se a gente está lendo nesse momento, está entre aqueles momentos entre o rei Uzias e o outro próximo rei, né? Igual Isaías, que nós começamos ontem, né? Ontem, anteontem. Então, a gente está com Amós aí também nesse mesmo período, tá? Então, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar no livro de Amós, no capítulo 1 até o capítulo 5 hoje, tá? Jesus, muito obrigada, Pai. Eu quero te render graças pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua alegria, Senhor, pela tua saúde que tem entrado no meu corpo, Senhor, tem me ajudado, tem me levantado, Senhor, mais um dia. Obrigada, Jesus, por me fortalecer, Senhor, por me ajudar, por me dar, Senhor, ânimo, mais um dia para estar de pé, Jesus. E eu glorifico ao Senhor, porque a nossa força, o nosso fôlego de vida vem de Ti, Jesus. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós não conseguimos fazer nada, Pai, sem a Tua ajuda. O Senhor é o nosso fôlego e a nossa verdade. O Senhor é o nosso ânimo diário, Senhor, de nos levantarmos e então fazermos tudo que a gente tem para fazer no nosso dia. Obrigada, Jesus, pela força que o Senhor tem me dado todos esses dias. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Amós, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Gente, por conta de eu estar um pouco mais fraca, eu não sei se eu vou conseguir fazer grandes comentários, tá? Mas é até bom que a gente faz a leitura realmente como deveria ser, com menos comentários bíblicos aqui da minha parte, né? E aí fica pra gente estudar depois, né? Meditar nessas palavras, mas nesse momento o nosso papel aqui é a leitura, né? Então vamos aproveitar esse tempo. Amós capítulo 1, versículo 1 diz assim: Amós era um pastor que vivia na vila de Tecoa, onde cuidava dos seus rebanhos. Certo dia, numa visão, Deus mostrou a ele algumas das coisas que iriam acontecer à sua nação, Israel. Isso aconteceu quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel, 2 anos antes de ocorrer o terremoto. Aqui está o registro do que Amós viu e ouviu. O Senhor ruge de Sião, e de Jerusalém fala alto, e a sua voz parece um trovão. Os pastos verdes do Monte Carmelo ficaram murchos e secos. Assim diz o Senhor: o povo de Damasco peca sem parar. Por isso não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Eles feriram o meu povo em Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo no palácio do rei Hazael, e as chamas destruirão as fortalezas de Ben-Hadad. Arrancarei as barras de ferro que trancavam os portões de Damasco e matarei seus habitantes até as planícies de Aven. O povo da Síria voltará a Quir como escravo, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Gaza peca sem parar, por isso não a deixarei sem castigo por mais tempo. Ela enviou o meu povo para longe, vendendo-o como escravo a Edom. Portanto, incendiarei os muros de Gaza, e todas as suas fortalezas serão destruídas. Matarei os habitantes de Asdod, destruirei Ecrom e o rei de Ascalon, até que morra o último filisteu, diz o soberano Senhor. Assim diz o Senhor: o povo de Tiro peca sem parar.
Não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Eles não se lembraram do tratado de amizade e venderam meu povo como escravo a Edom. Por isso queimarei as muralhas de Tiro e incendiarei completamente todas as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: o povo de Edom peca sem parar, e não o deixarei sem castigo por mais tempo. Ele perseguiu a seu irmão com a espada na mão e reprimiu-o sem misericórdia, atacando-o furiosamente. Sua ira permanece para sempre. Por isso porei fogo em Temã, e esse fogo se estenderá até queimar as fortalezas de Bosrã. Assim diz o Senhor: os moradores de Amon pecam sem parar. Não os deixarei sem castigo por mais tempo, porque em suas guerras contra Gileade, para aumentar o seu território, eles fizeram muitas crueldades, matando à espada mulheres grávidas e seus futuros filhos. Por causa disso, incendiarei as muralhas de Rabá e queimarei as suas fortalezas. Haverá gritos furiosos de combate, com o barulho do vento da tempestade. O rei e os príncipes de Amon irão junto para o exílio, diz o Senhor. Então, o capítulo 1 fala desse homem chamado Amós, que é um pastor de ovelhas, e que no mesmo tempo, e que Isaías está ali profetizando também, nesse mesmo período de Uzias, de Jeroboão II, tá? Que é o filho de Joás, é o segundo Jeroboão. Ele também então é chamado pelo Senhor para profetizar. E ele então, nesse primeiro capítulo, dá pequenas sentenças a respeito de vizinhos de Israel, né? Vizinhos, alguns deles irmãos, como Edom, né? Como Amon, Edom ainda mais, né? Porque é Esaú, mas Amon são os amonitas, né? Os filhos de Ló. Depois a gente tem Tiro, uma região que deveria ter tido continuado na aliança que eles tinham com o povo de Israel. O povo de Damasco também está ali na circunvizinhança, né, com Israel. Então a gente tem algumas regiões e cidades aqui que o Senhor diz, eles pecam sem parar. Então o nível de pecado está aumentando cada dia mais. E aí o Senhor diz para todas essas nações: não deixarei que fiquem sem castigo por mais tempo. Então haverá um tempo em que a ira de Deus, o castigo do Senhor virá sobre cada uma das nações da terra que não se arrependerem dos seus maus caminhos. E aqui o Senhor então está dando para nós a relação de algumas regiões que falam de territórios que deveriam então ter amizades, pelo menos com Israel, né, para que fossem abençoados, ou no mínimo paz, né, se não amizade, pelo menos paz. É isso que o Senhor está falando aqui no capítulo 1. Ele dá as pequenas sentenças para algumas regiões. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: os habitantes de Moabe pecam sem parar. Não os deixarei sem castigo por mais tempo, porque queimaram os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Por isso mandarei fogo contra Moabe, que destruirá as fortalezas de Queriote. Moabe será destruído em meio a grande tumulto, entre guerreiros gritando e trombetas ressoando. Destruirei o governante no meio deles e todas as autoridades sob seu comando, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: os habitantes de Judá pecam sem parar. Não os deixarei sem castigo por mais tempo. Eles rejeitaram as leis de Deus e se recusaram a lhe obedecer. Enganados pelos seus corações, pecaram do mesmo modo que seus antepassados. Por isso destruirei Judá com fogo, queimarei as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: os habitantes de Israel pecam sem parar. Não os deixarei sem castigo por mais tempo, porque venderam por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Eles pisam os pobres e negam a justiça às pessoas simples. Além disso, pai e filho têm relações com a mesma sacerdotisa dos templos pagãos, manchando o meu santo nome. Em suas festas religiosas, eles se esparramam sobre roupas tomadas como penhor, e em meu próprio templo oferece sacrifício de vinho recebido como multa. Expulsei desta terra os amorreus, altos como cedros e fortes como carvalhos. Eu arranquei os seus frutos
e cortei suas raízes. Eu trouxe os israelitas do Egito e os guiei pelo deserto durante 40 anos, para lhes dar a terra dos amorreus. Escolhi seus filhos para serem nazireus e profetas. Vocês são capazes de negar isso, Israel, diz o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus pecar, forçando-os a beber vinho, e silenciaram os meus profetas, ordenando: parem de falar. Por isso eu farei vocês gemerem como uma carroça carregada de feixes de trigo. Os seus soldados mais velozes tropeçarão na fuga, os fortes serão fracos e os poderosos não serão capazes de se salvar. A mira do arqueiro falhará, os corredores mais rápidos não serão rápidos o bastante para fugir, e até mesmo os melhores cavaleiros não conseguirão escapar do perigo. Até os guerreiros mais corajosos jogarão fora suas armas e fugirão para salvar a vida daquele dia. Eu, Senhor, falei. Aqui então o Senhor continua dando esses pequenos decretos de juízo, de julgamento sobre Moabe, Judá e Israel também. Né? Então o Senhor traz aqui uma relação dessas nações que estão nesse momento diante dele, e que o pecado tem se aumentado demais e o juízo de Deus, a ira de Deus precisa vir. A palavra no Velho Testamento, as profecias, muitas delas se cumpriram parcialmente, vamos dizer assim, ali no Velho Testamento se cumpriram. Nós vamos ver isso, que o Senhor vai cumprir cada uma dessas profecias sobre essas nações, mas não plenamente. Isso a gente estuda muito na teologia, né, sobre as profecias. Muitas profecias já se cumpriram, só que parcialmente. Por quê? No tempo do fim, antes da volta de Jesus, todas as nações da terra também sofrerão o castigo pela sua maldade, pelo seu grande pecado. A ira de Deus vai vir sobre cada uma dessas nações aqui representadas. E nós vamos ver também o juízo de Deus vindo sobre eles. Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da injustiça, né? Por causa da maldade, por causa da idolatria, porque eles rejeitaram o Senhor. Então, muitas profecias elas só vão se cumprir plenamente, 100%, com a volta de Jesus. Amém? Capítulo 3 diz assim: ouçam este julgamento. Ele é pronunciado pelo Senhor contra vocês, ó israelitas, contra todas estas famílias que eu tirei do Egito. Dentre todos os povos da terra, eu escolhi exatamente vocês. É por isso que devo castigá-los por todos os seus pecados. Como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não estiverem de acordo? Será que o leão ruge na floresta se não apanhou alguma presa? Por acaso o leão novo ruge em sua toca se nada caçou? A armadilha não se fecha a menos que o pássaro pise nela. Será que a armadilha se desarma sem que nada tenha sido apanhado? Já soou o alarme. Escutem e tremam de medo, porque eu, o Senhor, vou mandar a calamidade contra a sua terra. Mas, como sempre, antes do castigo, eu, o Senhor, o soberano, revelo os meus planos por meio dos meus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Quando o Senhor, o soberano, anunciou o seu julgamento, quem não profetizará? Anuncie nos palácios de Asdod e do Egito e digam a eles: reúnam-se nos montes de Samaria para serem testemunhas do grande tumulto que há ali e dos crimes cometidos em Israel. O meu povo esqueceu o que significa fazer o que é correto, diz o Senhor. Suas belas casas estão cheias de riquezas obtidas com roubo e violência. Por isso, assim diz o Senhor, o soberano: um inimigo se aproxima, ele cerca os israelitas e acabará destruindo suas fortalezas e suas lindas casas. O Senhor faz uma comparação. Um pastor tentou livrar a sua ovelha da boca de um leão, mas já era tarde demais. Conseguiu arrancar da boca do leão 2 pernas e 2 pedaços da orelha. Isso vai acontecer quando os israelitas em Samaria forem finalmente socorridos.
O que vai sobrar de tudo o que possuíam é uma cadeira de descanso e uma cama quebrada. Escutem esse aviso e espalhem a notícia em todo Israel, diz o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por causa de seus pecados, também destruirei os altares de ídolos que há em Betel. As pontas do altar serão arrancadas e jogadas no chão. Eu destruirei as belas mansões dos ricos, suas residências de inverno e suas residências de verão. Eu também demolirei os palácios cobertos de marfim e as mansões desaparecerão, diz o Senhor. Então, o Senhor está liberando, juízo sobre as nações em que ele está falando. E aqui em especial, ele se volta para Israel e ele diz, pode chamar tantos quantos vocês quiserem para testemunhar aquilo que eu vou fazer, porque sou eu quem vou fazer. Vocês já estão ouvindo a trombeta? Vocês já estão ouvindo o rugido do leão? Então Deus está dizendo assim, eu sempre vou enviar sinais antes do meu juízo, antes da destruição. Então a gente pode ver isso desde lá do início, quando Deus vai destruir a terra através do dilúvio, ele também coloca Noé como seu profeta e dá um tempo absurdo ao povo para que eles se arrependam, mas nada acontece. E assim vai acontecendo ao longo da história também com Israel. O Senhor vai sendo longânimo, vai sendo misericordioso, vai dando tempo, vai falando através dos profetas, vai tentando alertar, mas o seu povo não se arrepende, não se volta para ele, não sai desse mar de pecado que eles estão. Capítulo 4. Escutem essas palavras, vocês, vacas gordas de Bazã, que vivem em Samaria, vocês que oprimem os pobres e maltratam os necessitados e ficam pedindo aos seus maridos, tragam mais vinho e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade que vai chegar o dia em que ele colocará ganchos em suas narinas e os levará para longe de sua terra, como se leva o gado. Todos vocês serão levados para fora da cidade, arrastados, presos por anzóis. Vocês serão arrancados de suas belas casas e empurrados para fora da cidade, pela brecha mais próxima das muralhas, na direção do Hermon, diz o Senhor. Andem, continuem sacrificando aos ídolos em Betel e em Gilgal. Continuem desobedecendo, os seus pecados se amontoam. Ofereçam sacrifícios pela manhã, diariamente, e tragam os dízimos no terceiro dia. Apresentem os pães da oferta de gratidão e proclamem suas ofertas voluntárias. Isso os deixa muito orgulhosos e vocês contam tudo aos quatro ventos, diz o Senhor, o soberano. Eu fiz vocês passarem fome em cada cidade, diz o Senhor, mas mesmo assim vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Eu arruinei as suas plantações, impedindo que chovesse 3 meses antes da colheita. Deixei chover numa cidade e em outra não. Enquanto chovia numa plantação, a outra ficava seca e morria. Gente de 2, 3 cidades caminhava cansada até um lugar onde houvesse chovido para conseguir um pouco d'água, mas não havia água suficiente para todos. Apesar disso, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei seus jardins e vinhas com pragas e ferrugem. Os gafanhotos comeram as suas figueiras e oliveiras, e apesar disso tudo, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Mandei contra vocês pragas semelhantes às do Egito. Matei os seus jovens na guerra e espalhei os seus cavalos. O cheiro dos cadáveres era insuportável. Apesar disso, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como fiz com Sodoma e Gomorra. Os sobreviventes pareciam pedaços de lenha, meio queimados, tirados da fogueira, mas mesmo assim vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Por tudo isso, trarei sobre vocês todos os males do que falei, ó Israel. Prepare-se para enfrentar o julgamento do seu Deus, ó povo de Israel. Vocês estão enfrentando aquele que formou as montanhas e criou os ventos, aquele que conhece cada um dos seus pensamentos.
Ele transforma o dia claro em escuridão e esmaga as montanhas com os seus passos. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Eu realmente gosto muito de ver esses textos, porque eu só percebo assim: eu fiz, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. E é Deus falando com o seu povo. Então, quando muitas vezes nós achamos que situações e circunstâncias ao nosso redor têm a ver com o diabo, nós muitas vezes deixamos de olhar para a palavra e ver o que a palavra de Deus diz a respeito do povo que se esquece do Senhor, do povo que desobedece à lei do Senhor. O que acontece com eles? O que o Senhor deles faz contra eles quando eles são desobedientes e rebeldes? E aí nós vamos ver nitidamente o Senhor se movendo na terra, né? O Senhor se movendo na história da humanidade. E aqui com Israel não vai ser diferente. Israel e Judá sofrerão as consequências do Senhor sobre a vida deles. Não tem a ver com a mão do diabo sobre Israel, nem sobre Judá, e nem sobre as nações vizinhas. Tem a ver com maldições declaradas pelo Senhor. E geralmente as pessoas vêm com o mesmo questionamento para mim e até para o Senhor. Senhor, mas o Senhor não é bom? O Senhor não é misericordioso? O Senhor não é bondoso? O Senhor não é benigno? O Senhor não é longânimo? Né? O Senhor não é amor? Por que o Senhor faz tudo isso com o seu povo? Por que o Senhor faz isso na terra? Por que você mata as pessoas, Senhor? E a resposta está lá no início de todas as coisas. Quando o Senhor faz uma aliança com o seu povo, com Israel, lá em Deuteronômio, o Senhor coloca as cláusulas desse contrato de casamento. Israel é a sua noiva e ela tem se prostituído e ela tem traído o seu noivo, ela tem traído o seu marido na cara larga, na frente de todo mundo, de todas as nações. E então o seu marido tem direito de fazer com ela aquilo que ele disse que faria se ela quebrasse a aliança. Então tem a ver com o amor de Deus. É porque ele ama demais o seu povo. É que ele faz tudo isso para ver se alguns se convertem e se voltam para ele. E sejam salvos, né? Essa é a questão. Capítulo 5. Cheios de dor, eu canto esta canção triste para você, ó nação de Israel. A bela virgem Israel foi atirada ao chão, pisada, esmagada, para nunca mais se levantar. Ninguém vem ajudá-la. Foi abandonada em sua própria terra. Assim diz o soberano Senhor. Se uma cidade mandar 1000 soldados para a guerra, apenas 100 voltarão. Se outra cidade mandar 100, voltarão apenas 10 com vida. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e vocês viverão. Não vão atrás de ídolos em Betel, não vão a Gilgal ou Berseba. Os moradores de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel certamente serão destruídos. Busquem o Senhor e vivam, senão ele passará por toda a nação como um fogo e destruirá completamente a Israel. E ninguém em Betel poderá apagar esse fogo. Vocês, homens maus, transformam a justiça num remédio amargo para os pobres e oprimidos. Honestidade e decência não têm o mínimo valor para vocês. Procurem aquele que criou a Pleiades e a constelação do Órion, que transforma a escuridão em dia claro, o dia em noite, que chama a água do mar e a derrama como chuva sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Com tremenda rapidez e violência ele traz a destruição sobre o homem forte, destruindo todas as defesas. E vocês, que tanto odeiam os juízes honestos e desprezam as pessoas que falam a verdade, vocês pisam o pobre e roubam sua última migalha com todos os seus impostos e multas, com a ganância que têm. Por isso, vocês jamais morarão nas belas casas que estão construindo. Nem beberão vinho
das videiras verdejantes que estão plantando. Porque os seus pecados são muitos, como são grandes as suas transgressões. Vocês são inimigo de tudo que é bom, vocês aceitam suborno, vocês se recusam a fazer justiça ao pobre nos tribunais. Quem for sábio entre vocês não tentará impedir o castigo do Senhor naquele dia terrível. Procurem fazer o bem, fujam do mal e vocês viverão. Quando isso acontecer, o Senhor, o Deus dos exércitos, será de fato o seu auxiliador, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez assim o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Por tudo isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano. Haverá choro em todas as praças e gritos de angústia nas ruas. Chamem os lavradores para chorarem junto com vocês. Chamem os pranteadores para gemerem e lamentarem. Haverá tristeza e choro em cada vinha, porque eu passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Vocês dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse, mas vocês nem sabem o que estão pedindo. Aquele dia não será uma época de luz e prosperidade, mas de trevas e de castigo. E que terrível será a escuridão em que vocês ficarão, sem o menor raio de alegria ou esperança. Naquele dia vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba caindo nas garras de um urso, ou como um homem que se refugia na sua casa e, cansado, apoia sua mão na parede e é picado por uma serpente. Sim, o dia do Senhor será de trevas e não de luz. Aquele dia será de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Eu odeio e desprezo as festas religiosas, não aguento as suas assembleias solenes. Eu não aceitarei as ofertas queimadas e as ofertas de gratidão. Nem sequer vou olhar para as ofertas de paz. Acabem com esse barulho das suas canções. Elas são um barulho que incomoda os meus ouvidos. Não ouvirei as músicas das suas liras, por mais belas que sejam. O que eu quero ver é a justiça correndo como um rio. Quero ver uma correnteza de justiça e retidão que não pare de correr. Vocês me ofereceram sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó povo de Israel, mas sempre seu verdadeiro interesse estava nos deuses pagãos. Em Sicute, o seu rei, em Quium, imagens dos deuses das estrelas, e em todas as imagens que vocês fizeram. Por isso vou mandar todos vocês e todos os seus ídolos para o exílio, para muito além de Damasco, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Percebem? É o Senhor quem está fazendo, né? E o juízo vem sobre, primeiro, a casa de Israel. Entristece aquele que é ímpio, aquele que é imprudente, mas alegra aquele que é justo, porque aquele que é justo está vendo a injustiça acontecer sem nenhum tipo de punição durante muito tempo, e ele clama por justiça. Quantos têm estado debaixo de obediência e têm clamado por justiça, até nos nossos dias hoje, para vocês entenderem, e nós não temos visto a justiça ser feita, porque o homem está corrompido, mas o Senhor virá com o juízo sobre o injusto e sobre o justo. E a justiça sobre o justo será então salvação, e a justiça de Deus sobre o injusto será destruição, castigo eterno, né? Então é isso que a gente está vendo, e vai haver alegria para uns e muito choro e prantos para outros, mas nós desejamos isso. Por quê? Porque nós queremos ver cumprida a palavra do Senhor cada dia mais. Amém, queridos? Então hoje nós ficamos aqui com o capítulo 1 até o 5, até aqui, né? Amanhã a gente termina o livro de Amós, que vai do capítulo 6 ao 9. É um livro pequeno, é um livro que daria para ler numa tacada só, mas para não ficar muito pesado, muito forte, né? A gente lê tudo junto. Então eles dividiram pelo menos em 2 etapas, tá bom? É um livro pequeno, de 9 capítulos, mas mesmo assim decidiu-se separar em 2 etapas, amém? E ele tá, então, aí o profeta Amós tá nesse meio tempo junto com Isaías também profetizando
sobre a nação de Israel e de Judá. Amós fala um pouquinho para cada uma das duas e para as outras nações vizinhas também. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo finalzinho de noite aí para vocês. Eu vou ver se amanhã eu consigo gravar um pouco mais cedo para a gente poder estar já colocando em ordem aí a leitura, tá bom? Deus abençoe.